Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Canal Clássico, eu e meu parceiro Gonçalves, mas hoje nós estamos aqui na Adega Gaúcha, aqui em Kissimmee. Se você está por perto, chega mais, vem aqui participar com a gente, vem ver como que é os bastidores aqui do Canal Clássico. E já fazendo o convite, né? Tava aqui agora no Instagram fazendo o convite para a rapaziada, vem assistir hoje, vem estar com a gente aqui no Canal Clássico. Aqui na adega, aqui que nós estamos, que nem eu falei, né? Agradecer ao Gustavo, ao Ricardo também, que é um grande parceiro, né? Churrascaria Adega é a grande parceira aqui do canal. E falar um pouco de Botafogo, falar de Vasco também, e também do geral dos times do Rio de Janeiro e do Campeonato Brasileiro. E, mais, ó, um recadinho agora do Gonçalves. Gonçalves, agora nós estamos pertinho, né, Gonçalves? Agora dá Boa pra tarde, aqui, né? claro. Meu parceiro de zaga, o que tem que fazer aí, Gonçalves? Né? Deixar seu like também. Se inscreva no canal. Compartilhem, né, ativem o sininho das notificações para que você possa ficar ligado e recebendo aí os avisos para acompanhar os nossos programas. E lógico que você tem que dar o like o tempo todo para dar aquela força para o Canal Clássico. Vamos falar muito do Campeonato Brasileiro que começou nesse último final de semana. Vamos falar do Botafogo, vamos falar do Vasco, vamos falar do Flamengo. Ou seja, o programa clássico é para falar de grandes jogos, dos clássicos do futebol brasileiro. Eu e meu amigo Rodrigo vamos estar aqui, né, nessa próxima hora aí falando muito sobre o futebol brasileiro. Gostou, Gonçalo, das estreias do Campeonato Brasileiro ou não? Dos times? Eu gostei muito do Botafogo. Gostei muito do Botafogo, né? A gente estava com uma expectativa grande de poder ver a equipe jogando depois do período que o Botafogo teve para se preparar para o Campeonato Brasileiro, já que no Carioca foi muito mal, e a ansiedade era grande em função de não conhecer bem o trabalho do Renato Paiva. Mas pelo que nós vimos ontem, dá para animar o torcedor, dá para deixar o torcedor animado, porque o Botafogo foi superior à equipe do Palmeiras, jogou muito bem lá no Allianz Parque, poderia ter vencido o jogo, criou chances, teve muitas oportunidades e mostrou algo que não havia mostrado em nenhum dos jogos do campeonato estadual, né, e que tinha deixado a torcida um pouco na bronca, que é aquela transição rápida para o ataque que nosso time estava acostumado a fazer ano passado no Brasileiro e na Libertadores. Apesar, né, da saída do Luiz Henrique, do Thiago Almada, o Botafogo conseguiu fazer ontem no jogo, principalmente no primeiro tempo, né, Rodrigo? Uma transição ofensiva com muita eficiência, com muita rapidez, chegando rápido no gol do Palmeiras, e poderia ter vencido o jogo porque criou situações ofensivas para vencer o jogo. Bom, já que você entrou já no assunto do Botafogo, vamos continuar ou não? Vamos embora? Não, acho que a gente poderia começar com os jogos de sábado, né? Falando dos jogos de sábado, teve Flamengo e Inter no Maracanã, teve São Paulo e Sport, que foi um jogo que talvez tenha decepcionado um pouco o torcedor são paulino, né? Por ter jogado no Morumbi e pela equipe que o São Paulo tem, não desmerecendo a equipe do Sport, que foi uma equipe aguerrida, mas o São Paulo, a torcedor esperava estrear no Campeonato Brasileiro com uma vitória. E teve vaias, né, lá, cara, teve vaias nesse jogo do São Paulo. É a tarde do efeito Campeonato Brasileiro, né? Que o Dorival foi mandado embora da seleção brasileira, aí já começam, né? E o grande time que o Dorival fez rodar foi o São Paulo, que realmente, né, conquistou um campeonato inédito pelo São Paulo, e lógico vai ter a sombra dele, né? E aí já veio aquelas vaias, já querendo treinador, enfim, né? Mas também teve um pênalti que o Calera errou também, né? Porque senão foi um jogo até que em alguns momentos o São Paulo foi bem. Paulo foi muito. Eu achei assim, lógico que se esperava o São Paulo ter uma superioridade em cima do Sport Recife, pela qualidade da equipe do São Paulo. E isso ficou evidente ao longo dos 90 minutos. São Paulo foi superior, São Paulo criou muitas oportunidades. Agora tem que se trabalhar mais, não pode chegar na cara do gol e perder, e o Calera também não pode bater um pênalti desse jeito, né? Isolou a bola, enfim. Aquele é um pênalti então, ali que pro 9 não pode. Não pode. Treinamento, um 9 não pode bater um pênalti da forma como ele bateu, estando já acostumado a fazer muitos gols, um jogador experiente. E o São Paulo poderia ter vencido o jogo se tivesse mais eficiência ofensiva, né, mais atenção e mais capricho nas finalizações, porque criou muito mais oportunidades. O Sport teve uma chance também claríssima no segundo tempo,
num contra-ataque pela esquerda e acabou cruzando muito o chute, passou muito perto. Mas e você poderia coloca que o até São Paulo, ter surpreendido o São Paulo não único começou lance. bem, ô Gonçalves? O campeonato? Você foi colocar... eu acho que não começou pelo resultado sim. que é no Morumbi e quem joga em casa, né? A gente já estava até conversando aqui um pouquinho, porque tem que entender como que é o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro é ponto corrido, tem que somar ponto. Então, que nem o esporte eu não vejo um time que vai disputar para ser campeão brasileiro. Eu não vejo o esporte. Dúvida. Então, você não pode perder pontos pro esporte, ainda mais jogando em casa. Com certeza. Lá, esse é um ponto que vai fazer difícil. falta. Jogar lá e você fala, cara, aqui eu preciso de 1 ponto. Mas esse jogo pro São Paulo é 3 pontos. A gente sabe, Rodrigo, que existe um equilíbrio muito grande no Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Mas os clubes grandes, tradicionais, que já venceram o Campeonato Brasileiro várias vezes, Libertadores, que tem a estrutura que tem um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, os grandes clubes de São Paulo, os grandes clubes do Rio, os 2 do Sul e de BH, ou seja, jogando em casa contra as equipes que subiram da Série B, é obrigação vencer. Porque se você empata em casa contra uma equipe que tem um investimento menor, que tem jogadores com menos qualidade que as equipes grandes, é um ponto que você depois fica complicado para recuperar e que pode fazer a diferença. Então, você empatar num clássico é um resultado que você pode entender que é algo normal. Agora, jogando contra os clubes de menor investimento, você tem que vencer, principalmente jogando em casa. É que é o caso, agora a gente já não pode colocar o mesmo, isso que nem você está falando agora, tipo, esse é um resultado que vai fazer falta para o São Paulo, esses 2 pontinhos, né? Com certeza. Que ele deixou escapar no Morumbi. É a mesma coisa pro Internacional e Flamengo no Rio? Não, Internacional e Flamengo são 2 equipes que a gente pode considerar que são candidatas ao título desse Campeonato Brasileiro, na minha opinião. A equipe do Internacional... O Inter jogou, hein? O Inter tem uma equipe com jogadores com muita qualidade, tem um treinador que conseguiu, desde o ano passado, dar um bom entrosamento a essa equipe. A gente vê que o Roger tem o grupo na mão, sabe o que faz, tem uma boa leitura de jogo. E o Internacional já esperava que fosse jogar de igual para igual com o Flamengo dentro do Maracanã. Eu até no meu palpite cravei vitória do Flamengo, mas não sabia que alguns jogadores iam ficar de fora. O Flamengo completo, com todos os jogadores à disposição, o Flamengo tem um elenco mais forte que o elenco do Internacional. Mas o Flamengo não tem, ali não dá para colocar claro, mas eu esqueci Flamengo da ausência, com o jogador. Esqueci da ausência do Gerson, do Arrascaeta. Não, o Gerson faz muita falta. Hoje é o jogador que se você tirar vai fazer muita falta pro Flamengo. Agora, o restante é tudo igual, cara. Tudo igual quem tá no banco. Não, mas o Inter demonstrou que vai brigar nesse campeonato nas posições de cima, pelo que demonstrou enfrentando o Flamengo no Maracanã. Flamengo motivado, já tendo conquistado 2 títulos nos poucos meses que nós temos nesse ano. O Inter também conquistou um título gaúcho depois de 9 anos que não conquistava, então a gente sabia que ia estar com a moral elevada, sem dúvida nenhuma, e jogando no Maracanã. Enfim, eu acho que o resultado refletiu o que foi o jogo, pelo equilíbrio, né, e do poder ofensivo das 2 equipes. As 2 equipes criaram chances e oportunidades de gols, e foi um bom jogo. Eu assisti o jogo todo. O Flamengo poderia ter vencido o jogo, como o Inter também chegou com muito perigo e criou situações que poderia ter anotado gols para também sair do Maracanã com uma vitória. Então foi um jogo dentro daquilo que a gente já esperava, né? Outros resultados do sábado, nós também esperávamos. Mas foi um resultado vitória normal Inter faz e Flamengo, falta para esses sim. 2? Não. Inter e Flamengo acho que é um resultado normal, que eles vão, logicamente, enfrentando as equipes de menor investimento dentro do campeonato, têm a obrigação de vencer para poder se manter dentro do planejamento que eles com certeza já fizeram, de estarem brigando nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Cruzeiro, jogando em casa, venceu a equipe do Mirassol, e a gente já esperava que o Cruzeiro, pela equipe que tem
pelos jogadores e pelo investimento que foi feito, pudesse, logicamente, vencer. Só que, assim, foi uma vitória um pouco apertada, né? 2-1, a equipe do Mirassol deu trabalho e a torcida do Cruzeiro ainda não está satisfeita com o rendimento da equipe até agora, né? O Cruzeiro ainda não conseguiu apresentar um bom futebol com os jogadores que foram contratados. É que quando você não disputa uma final de estadual, cria um... Será que tá certo? Será que tá errado? Isso aí eu acho que dá um desconforto até no time e também pro treinador. Porque eu não quero ver crítica, cara. Vem crítica e se o time não... Porque no estadual de BH tem que estar os dois grandes na final. Essa é a lógica de lá, né? Sem dúvida. Não é que nem São Paulo que tem ali 2, 3 times ali, né? Tô falando dos grandes, né? Mas lá em Minas tinha que estar os dois. E aí quando um não vai, dá uma desconfiada no trabalho, né? Então eu acho que pelo primeiro jogo, eu acho que até o Cruzeiro, eu acho que fez a estreia que tinha que fazer. Porque se você faz a estreia com derrota ou com empate, com o Mirassol, que é um time que vai brigar ali, com certeza, para a parte ali vamos colocar ali conseguiu o objetivo, que foram os 3 pontos, né? Apesar da torcida ainda ter uma desconfiança em relação ao futebol que a equipe está jogando, né? Ainda o Cruzeiro está sofrendo muitas críticas da imprensa local, seus torcedores ainda estão um pouco desconfiados, até porque não ter feito a final do campeonato estadual contra o Atlético Mineiro, acho que foi algo que decepcionou um pouco os torcedores, né? Pela expectativa que se havia criado desde o início da pré-temporada. O Cruzeiro veio aqui para os Estados Unidos, nós acompanhamos de perto a pré-temporada do Cruzeiro no início de janeiro, então se criou uma expectativa maior, né, em função da chegada principalmente do Gabigol, né? Chegou o Eduardo, Fabrício, o zagueiro, enfim. Então os caras cascudos. Contratou bem jogadores experientes. Agora, 2-1, conseguiu os 3 pontos, mas dá para ver, eu não assisti o jogo, mas pelo resultado dá para ver que foi um jogo que o Cruzeiro teve alguma dificuldade, né? Agora tem a gente pulando pro Fluminense, antes da gente entrar no Botafogo e Vasco. O Fortaleza, se a gente for ver bem, é um resultado já esperado. Ganhar do Fortaleza lá é difícil, cara. Já diz... Fortaleza é bem, cara. É muito difícil o Fortaleza perder ponto para time grande ou pequeno, enfim, né? Jogando dentro dos seus domínios. Agora já custou caro já pro Mano. Eu acho que foi muito do final do estadual, ou não? O Mano já não vinha tendo assim, 10 dias para um bom relacionamento com o grupo. Eu estava assistindo ontem. Veio aquele desgastezinho, né? Eu estava assistindo ontem a resenha no Sport TV, né, um programa novo que eles começaram a partir de ontem, analisando a rodada, e o Felipe Melo estava participando junto com o Denilson, e ele falando do problema... Felipe Melo foi jogador dele. Foi jogador dele e falou que se ele tivesse a caneta, olha a declaração do Felipe Melo, se ele tivesse a caneta no ano passado, ele já tinha mandado o Mano embora há muito tempo. Felipe Melo falou isso. Se eu tivesse a caneta, já tinha rodado, já tinha mandado ele embora. Por quê? Porque, logicamente, o relacionamento, o gerenciamento do Mano Menezes com o grupo do Fluminense já não era bom. E ele, nesse jogo, discutiu asperamente com o capitão, com o Thiago Silva. Né? Então a gente viu ali que realmente as coisas fora de campo você brigar não com estavam o capitão, boas. Exatamente. Aí tá tudo errado, né? Agora, se você compara, Rodrigo, jogador por jogador do time do Fluminense com o time do Fortaleza, eu acredito que o Fluminense tem um time mais forte, com mais capacidade técnica, com jogadores com maior bagagem e de maior prestígio no futebol brasileiro e mundial. E o Fortaleza, que ano passado foi muito forte jogando em casa, esse ano começou mal. Fortaleza começou mal o ano, no estadual não foi bem, Copa do Nordeste não estava bem e a torcida já estava também pegando muito no pé do Vojvoda, criticando alguns jogadores.
Mas ontem teve, no sábado, no sábado, teve ali uma motivação maior, que foi a chegada do Davidson. O Davidson chegou e estreou já, chegou no sábado, chegou na sexta e já estreou. Ah, mas o Davidson... No sábado, né? Ô, David, para quieto no lugar, cara. Não, pô. Não, para quieto no lugar. Eu não consigo entender. Cara, você tá ali, pô, de boa, vou assistir o jogo, pô, o Davidson e tal, pô, você sabe que, pô, ainda mais do jeito que ele tava no Atlético, cara. Ele fez um gol no treino, você viu o gol que ele fez no treino semana passada no Atlético? É, cagada aquilo lá. Deu um voleio, uma coisa assim, um negócio espetacular. Aquilo lá eu já fiz muito já Não, quando eu para, tô falando. Gonçalo, tem aí, Rodrigo. Júlio, um vídeo meu do treino? Eu vou mandar pro Júlio e ele vai colocar. Para. Gonçalo, Não dá, zagueiro não dá pra fazer aquilo ali. Já fiz um gol assim. Não, zagueiro não tem como fazer um gol daquele, mesmo em treinamento. Lá você pode pegar a bola com a mão e ficar tentando que não dá pra fazer. Não, aí é recurso, eu tinha muito recurso, cara. Mas assim, o Davidson vai ajudar muito essa equipe do Fortaleza. Né? O Fortaleza não, que começa, joga Libertadores, né? Vai jogar Libertadores, já estreia essa semana. E o Davidson, eu acho que tem tudo para acertar e ser um jogador de destaque, ajudando muito a equipe do Fortaleza, que é uma equipe que tem um bom entrosamento, já conhece ele, já jogou com vários jogadores titulares dessa equipe e do grupo do Fortaleza. Então, assim, o Fortaleza jogou bem com todos os jogadores já do Brasil. No Brasil, o que ele roda, bicho, é impressionante. E o duro que ele não sai do time porque... Pô, lógico, teve uma briguinha, eu não sei te falar, porque a gente não convive lá, mas o que ele teve lá no Cuiabá, Davis não tá feliz, e depois foi que é mentira. Mas, cara, ele não sai brigado dos clubes. Ele sabe, tipo, não, quero ir pra lá. Exato, é uma loucura, porque é um cara que é uma figura humana sensacional, um cara espetacular, o Davidson. Mas ele, dentro de campo, eu gosto do estilo dele, porque ele veste a camisa, ele defende o clube, ele faz de tudo pro time vencer, inclusive provoca o adversário, tenta mexer com o emocional dos zagueiros, enfim. Se eu marco o Davidson, rapaz, você não ia tirar o do sério, não. Eu que ia tirar, meu Deus. Você ia ver só o que é bom. Aí você ia pedir pra mudar pra sair do jogo. Mas agora, sabe o que é uma pergunta que eu ia te fazer? Pô, você foi capitão em vários clubes. Eu não fui capitão, assim, em tantos clubes. Mas no Vasco, onde que eu assumi a braçadeira de capitão, depois do Guinazu, e também era aquele capitão quando o Guinazu não estava, e também junto na função dele. O treinador, para brigar ou discutir com o seu capitão, é porque realmente não chegou num limite, ou para o capitão, ou para o treinador. Né? Não tem como ser uma briga ali de vestiário. Não tem como brigar com o capitão, porque o capitão, ele faz a liderança aonde, né, a liderança dele ele vai, porque o primeiro líder do time é o treinador. Sim. Né? É o comandante, é o cara que todo mundo vai ouvir. Depois dele é o capitão. E o capitão ele vai aonde o treinador não pode ir, que é ali na hora ali da resenha, da resenha do quarto, que ali sai, tipo, né, automaticamente um jogador pode falar alguma coisa que está incomodando e o jogador vai sentir totalmente tranquilo para falar isso com o capitão. E aí, quando surge isso aí tá vindo de longe, Gonçalo. Não tem como vir certeza. Depois de um jogo que, perdemos de 2, não tem como. Isso aí já tava vindo ali já, bem de antes. Ou ele pegou as dores de tá vendo que tá fazendo muita coisa, né? O Mano batendo de frente com muitos jogadores que bateu com o Marcelo. E aí tem uns jogadores que também é um nível, né, de... Não alto, eu tô falando assim porque o Mano também tem, mas de respeito. Ano passado com o Felipe Melo também. Mesmo respeito que o Mano tem, esse jogador aqui é igualzinho, né? E aí eu acho que já vem de longe, Gonçalo. Já vem essa... Não, com certeza. Eu acho que ficou evidente quando um treinador chega a discutir da forma como ele discutiu publicamente, né, durante um jogo com o seu capitão, e não é um capitão qualquer, né? Se fosse, por exemplo, um capitão recém-elegido pelo treinador, né, como, por exemplo, no caso do Corinthians, né, que ele colocou o Hugo como capitão
E o Hugo, recém-chegado no Corinthians, com um mês depois de estar no Corinthians, recebeu a braçadeira de capitão do Ramon Dias. Então, assim, não existe ainda uma relação de muito tempo de confiança. Agora, você pega um Thiago Silva, com quase 40 anos, né? Bagagem fora, com a bagagem que ele tem. Toda a carreira dele fora. É para ser um jogador que representa o treinador dentro de campo. É aquele jogador que tem que estar dentro de campo, orientando os seus companheiros, liderando os companheiros, alinhado à filosofia e à ideia de jogo e à forma de pensar do treinador. Tá? Então, nesse caso, um jogador como o Thiago Silva, ele tem que ter acesso, inclusive, à sala do treinador, quase que diariamente, para conversar, enfim, para sentir, né, o ambiente do grupo, e tem que representar o treinador dentro de campo. Então, quando você vê um treinador discutindo com seu capitão, e um capitão com a bagagem do Thiago Silva, é porque realmente não, a relação gente nunca ouviu, com o grupo não está boa. Estamos citando dele por causa dessa situação que foi mandado, né? Teve ali um... E por isso a gente vê que o Fluminense, durante os jogos no estadual, o Fluminense colocou várias vezes a equipe titular em campo e o time não estava conseguindo jogar o que jogou em algumas partidas no ano passado. O Mano teve dificuldade durante todo o Brasileiro ano passado, né? Ele conseguiu tirar o Fluminense de uma situação dos últimos lugares, já era de se esperar pela equipe que tinha, né? E por ter jogadores com muita qualidade, mas deu para ver que a situação, o relacionamento dele, o gerenciamento do Mano com o grupo não era boa, e tanto é que culminou com a dispensa dele na primeira rodada do Brasileiro. Bom, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Vamos chamar o comercial aqui. Na volta, vamos falar de Botafogo e Vasco. Eu quero que vocês aqui, ó, tô vendo aqui, ó, manda aqui perguntas pro Gonçalves. Nós vamos entrar agora aqui na resenha aqui, dele falar muito sobre esse jogão. Foi um jogão mesmo, o Botafogo voltou a jogar bem. E o meu Vasco também, né? De virada. Então é o seguinte, hein? Depois do comercial, voltamos aqui para falar de Botafogo e Vasco. Fala, galera, de volta já. Seguinte, hein? Compartilhe, se inscreva no canal, que ó, toda segunda-feira, meio-dia, estamos aqui batendo uma resenha sobre os times do Rio de Janeiro. Meio-dia e meio, né? Meio-dia e meio. Eu tô falando 11h30, Gonçalo? Meio-dia e meio. Meio-dia e meio, olha aí, ó. Ó, cafezinho. Eita, meu garoto. Sem café eu não trabalho, velho. Sem café eu não vou, Júlio. Então, ô Gonçalves, e esse Botafogo? Foi bem? Então, o Gonçalves tá feliz. O Gonçalves tá feliz porque o time dele empatou. Você imagina se tivesse ganhado, Júlio? Jogou bem, Júlio. Você tá bem. O Júlio tá do lado do... Tira a camisa, ô Júlio, ó. Vamos falar aqui, ó, do confronto aqui do Botafogo e Palmeiras. Essa camisa aqui, eu troquei... Deixa eu mostrar ela, eu preciso mostrar. Botafogo e Palmeiras. Deixa eu mostrar ela aqui, que é de um cara. Aqui, galera. Ó. Júlio, olha aqui, ó. Olha quem é. Olha aqui, ó. Troquei essa camisa com ele. Esse é brabo. Tá aqui cadê? Aqui. Felipe Melo. Aqui, ó. Felipe Melo, rapaz. Esse aí, a turma falava, esse é maldoso. Cara, chega mesmo, porque, ô, saudade, ninguém chega mais em ninguém, viu? Não tem nem cartão amarelo, o juiz não vai nem com cartão amarelo mais pro jogo. O juiz dá cartão amarelo por causa de cera, por causa de empurrãozinho, porque pisou no pé. Ô, saudade de um jogo raiz, hein? Hã? Gonçalo, mas me fala, esse Botafogo tá feliz? Cara, eu acho que o Botafogo jogou bem, né? Não podemos dizer que superou as expectativas, porque não conseguiu uma vitória lá no Allianz Parque, né? Muitos torcedores esperavam uma vitória pelo histórico recente, né, dos últimos anos, do Botafogo jogando no Allianz Parque. O Botafogo conseguiu vencer os jogos que teve contra o Palmeiras, né? Sempre foram jogos difíceis, a gente já esperava que fosse um jogo muito equilibrado, só que existia aquele ponto de interrogação na cabeça do torcedor botafoguense em relação às atuações da equipe durante o campeonato estadual, né, que não se classificou nem para as finais. Foi uma decepção muito grande, muitos torcedores ficaram chateados, na bronca com a atuação da equipe e pela falta de definição de um novo treinador. E aí
definiram o treinador, Renato Paiva, ele teve aí quase um mês preparando a equipe e existia essa dúvida, né? Será que a equipe vai voltar a jogar bem, vai voltar a jogar dentro do padrão que o torcedor botafoguense se acostumou com as atuações no ano passado? E o que a gente viu, apesar do empate, né, um empate fora de casa, que acho que pode ser considerado um resultado normal pelo equilíbrio e pelo poder das duas equipes, mas o Botafogo fez por onde? Voltou a jogar. Voltou a jogar. Voltou a jogar com Exatamente. velocidade. Voltou a jogar com uma equipe bem organizada defensivamente, né? Eu falei isso na semana passada, que eu não tinha problema em relação à organização defensiva do Botafogo, porque o Botafogo manteve praticamente todo o seu sistema defensivo do ano passado, com o Vitinho, o Bastos, que não jogou esse jogo, foi até uma surpresa, porque se esperava que ele fosse jogar, ele sentiu no último treinamento do Botafogo e acabou nem viajando para São Paulo, mas eu gostei muito do substituto, que eu acho que o Botafogo fez uma grande contratação em si. Eu até achei um pouco exagerado o valor que o Botafogo pagou pelo Jair Santos, 14 milhões de euros. Eu falei, caramba, um zagueiro de 19 anos, o Botafogo pagando tudo isso, é porque realmente o departamento de scout do Botafogo fez uma análise profunda e está convencida do potencial do jogador. Mas jogou uma bem, futura cara. revenda. Tecnicamente ele... Foi muito bem. Tem o Barbosa, que é o que ele tem do lado dele 3 jogadores experientes, né? com carreiras pelo Alex, futebol europeu. Né? O Barbosa, né, que é um jogador que hoje é um zagueiro respeitado no futebol brasileiro, foi eleito o melhor zagueiro do ano passado do futebol brasileiro, né, como quarto zagueiro. O Alex Telles, jogador que jogou no futebol europeu, também com muita bagagem, e o Vitinho também, que veio do futebol europeu. Então, assim, ele tem ao lado dele jogadores... também que fica ali na cabeça de área ali também. Exatamente. Marlon Freitas, jogador de 30 anos, o Gregory também com muita experiência, e ontem fez um partidaço, aliás. Eu ia falar agora, o Gregory jogou muito. O Patrick de Paula jogou muito Mas também. sabe por que ele joga muito? Porque ele está do lado do Marlon Freitas, cara. O Marlon Freitas, eu sinceramente... O próximo treinador da seleção brasileira, se for um treinador brasileiro que acompanhou o futebol brasileiro nos últimos 2 anos, eu acho que merece dar uma oportunidade. O Marlon Freitas merece uma oportunidade na seleção brasileira. Pela forma como ele joga. Precisamos ter treinador lá, Gonçalo. Sim. Mas assim, sinceramente, porque é um jogador que joga de cabeça em pé, muito bem posicionado, quando não tem a posse de bola, um jogador que recupera bolas com facilidade, um jogador que faz uma transição ofensiva com passes assertivos, passes curtos, passes longos, excelente visão de jogo, chega na área, pisa na área. Posso falar uma coisa que eu enxerguei nesse jogo do Botafogo? É que o trio de ataque do Botafogo é muito rápido. Porque quando o Gregório pega a bola, o Patrick de Paula pega a bola, os 3 já é muito rápido. Então, eu vi, olha, e muitas vezes eu não vi isso nem contra o Corinthians, o time do Palmeiras. O Palmeiras correndo para trás, cara. Muito, mas muito mesmo. Por quê? Desorganizado, Murilo desorganizado atrás, o Mike. Então, assim, o Mike, o Murilo e até o Piquerez, eles estavam com muita dificuldade para marcar os 3 da frente, porque eles rodam muito. Sim. O Arthur, ele corta muito para dentro, e o Igor Jesus, ele faz os facão. Ele não faz o facão, é isso que é lógico, né? Noto muito mais nos atacantes, porque você vê aonde que nós que fomos zagueiro, a gente fala, pô, é muito difícil marcar atacante assim. E ele faz o facão, tipo, só na grande área. Ele faz assim, ele não fica muito centralizado. Ele faz muito esse movimento. Claro. Então teve muita dificuldade ontem. Assim, o Palmeiras teve dificuldade, não esperava, até porque, assim, eles devem ter analisado os últimos jogos do Botafogo pelo Campeonato Carioca. Apesar de conhecer bem, o Abel conhecer bem a maioria dos jogadores do Botafogo, e também os que chegaram, né, porque o Arthur foi jogador do próprio Abel no Palmeiras, e ele já conhecia bem.
Só que, assim, quando os jogadores que têm qualidade, né, e já têm um entrosamento, e encaram um jogo como esse, né, com aquela... Lembra que eu te falei semana passada que tem alguns estádios, alguns clubes que o jogador sabe que joga bem, que a equipe... Isso, Botafogo, de fato, vem jogando bem lá no Allianz Parque, até melhor do que jogando em casa. Botafogo, nos últimos 3 ou 4 jogos no Allianz Parque, jogou melhor que o Palmeiras, venceu, do que quando jogou em casa, que acabou em 2023, teve aquela derrota por 4-3, enfim. Mas os jogadores Mas aí são mostra os que mesmos. está acostumado mais com a grama sintética? Será Não, que é porque por os causa dois têm grama disso? É sintética. que Né? já virou uma rivalidade. Aliás, a grama sintética ontem do Palmeiras estava horrível, visualmente, né? Porque eles fizeram uma manutenção e estava muito feio. Estava marrom o campo, eu nunca vi isso. Não, é por causa eles jogam aquele... Né, agora, assim, grama. o que eu fiquei satisfeito, né, com o rendimento do Botafogo no jogo de ontem. O Botafogo recuperava a posse de bola e aí saía com passes rápidos. Rápido, voltou a ser rápido. Em profundidade, com os jogadores fazendo a transição ofensiva com muita eficiência, o Marlon Freitas saindo com a bola, tocando no Arthur, tocando no Savarino, o Igor Jesus fazendo essa movimentação que você falou do facão, e isso conseguiu superar a marcação do Palmeiras em diversos momentos, principalmente no meio de campo. Então essa foi a vantagem. O Botafogo, eu até achei que o Patrick de Paula não fosse iniciar como titular, né? Porque eu falei que talvez o Santi Rodrigues, que chegou agora, e pelo valor que foi a contratação, o peso que tem, pudesse ser o titular. Mas, quando eu vi a escalação, eu falei, Patrick de Paula, ou seja, ele preferiu manter 3 volantes de mobilidade para que pudessem, justamente quando recuperasse essa posse de bola, fazer essa transição com rapidez e eficiência. Para mim, o Patrick de Paula foi o melhor em campo ontem. Eu gostei dele, cara. Eu gostei dele também, mas assim, se eu acho você não tem um meio de campo que acelera o jogo, você pode ter o atacante mais rápido ali. Mas... Se não tem essa... E ele tem por característica, ele não é aquele... ele tá ali, joga no meio, mas ele é meia ofensivo, cara. Mas assim, o passe filtrado, quebrando linhas, ele não tem esse passe ele não tem com tanta qualidade como tem o Marlon Freitas. O Gregory não tem esse passe, mas só que o Gregory ontem chegou na área, teve chance de finalizar, o Marlon Freitas chegou na área, teve chance de finalizar, o Patrick de Paula ficou um pouco mais acanhado. Teve boa participação, sim, os 3 no meio de campo jogaram muito bem, junto com o Savarino. O Botafogo jogou com a linha de 4 defensiva, né, o Vitinho, o Jair, o Barbosa e o Alex Telles, e no meio o Gregory, e aí Marlon Freitas, Patrick de Paula e Savarino com o Arthur, ou seja, fazendo uma linha de 4, ou seja, um 4-1-4-1 praticamente, porque o Marlon Freitas estava um pouquinho mais à frente do Gregory junto com o Patrick de Paula, formando uma linha de 4 ali. E isso foi que fez a superioridade do Botafogo no meio de campo quando recuperava a posse de bola, porque eles saíam com 4, com mais um na frente, com 5, e muitas vezes teve uma situação que o Botafogo botou 3 contra 1 no último terço ofensivo, né, ou no último terço defensivo da equipe do Palmeiras. Né? Faltou um pouquinho mais de capricho para o Savarino. Tá agressivo. E outra, a reposição do Botafogo tá muito rápida também. Do mesmo jeito que ataca, a reposição novamente para se armar o time, para contra-ataque, para já tá esperando. O Botafogo espera já o time adversário com a bola já dentro do seu campo, todo mundo posicionado. Porque é muito rápido, cara. Deu para ver uma variação tática da equipe do Botafogo. Quando o Botafogo recuperava a posse de bola, o Botafogo saía no 4-1-4-1. Mas quando perdia a posse de bola, o Botafogo ficava no 4-5-1. Por quê? Porque o Marlon Freitas e o Patrick de Paula, ele desce a linha para fechar junto no meio de campo, a entrada da área junto com o Gregory. E o Arthur baixava também junto com o Savarino. Então fazia uma linha de 5 na frente da linha de 4. E aí o Palmeiras encontrava dificuldades para jogar pelo meio. Tentava jogar pelo meio, quando jogava pela ponta com o Estevão, dobrava sempre a marcação, o Patrick de Paula dobrava a marcação com o Alex Telles, então o Estevão não teve tanta dificuldade, tanta facilidade, melhor dizendo, teve um pouco mais de dificuldade para construir a jogada, se bem que ele fez um lance em cima do
do Alexandre Barbosa, que foi algo, como tem talento, que jogador é esse menino Estevão, e com certeza ainda vai dar muitas alegrias ao futebol brasileiro. E o Botafogo demonstrou que esse um mês praticamente que trabalhou com o Renato Paiva, o Renato de Paiva tem uma ideia de jogo que se assemelha muito com a ideia de jogo que o Botafogo desenvolveu no ano passado. Então, eu ia falar isso. Será que não é, tipo assim, esse aí assistiu bem o jogo do Botafogo? Não assistiu bem, mas o que acontece? Tá jogando igual. A velocidade, marcação. Ele falou na entrevista, ele falou, ajustamos o que tinha que ajustar. E outra, essa é a melhor fala dele na entrevista. E os jogadores compraram o que eu tava colocando nos treinamentos. Então, esse período que ficou 10 dias parado, não mais. Não, ficou mais, né? Mais. E, cara, ele conseguiu ajustar tudo, dá pra ver, porque a gente conversava, o Botafogo precisa de um treinador urgente, colocar as ideias, porque o jogador ele se sente mais seguro quando tem um comandante. Aí esse é meu comandante. Ah, não, é o interino. Isso aí não funciona. E hoje dá pra ver que aquilo que a gente tava falando tem razão. Precisa de um comandante, esse é o nosso comandante, eu quero isso. Cara, e os jogadores, ele falou, os jogadores compraram o que a gente queria e eu quero. E ele não tá ainda tá satisfeito com o que porque ele tem uma forma de trabalhar parecida com o Arthur Jorge. E isso fez com que os jogadores voltassem a ter a autoestima elevada e acreditar, né, na capacidade da equipe, principalmente de jogar diante de uma equipe forte como o Palmeiras, com a personalidade que se viu dentro de campo. A gente viu um Botafogo com jogadores com muita personalidade, sabendo o que faziam com a bola, né? Essa ideia de jogo do Renato Paiva, ele falou que quer sempre fazer a transição ofensiva, com profundidade, velocidade, com os jogadores se agrupando em determinados setores do campo para fazer a triangulação pelo lado direito, pelo lado esquerdo, né, e pelo meio com a movimentação. E a gente viu que o Botafogo, em vários momentos, teve superioridade numérica no campo ofensivo. E isso é difícil, porque quebrou um pouco, né? Quando o Palmeiras estava atacando, que perdia a posse de bola, o Botafogo em toques rápidos. E outra coisa, a qualidade dos jogadores, nesse jogo a gente voltou a ver o que nós estávamos acostumados a ver no passado, né? Um acerto de passes, a eficiência no passe do Marlon Freitas, para poder quebrar as linhas defensivas do adversário. Dá para sentir já no Gregório que não estava... O Savarino voltou a jogar bem. Confiança, parece que passou confiança para os caras novamente. O Savarino voltou a jogar bem, o Igor Jesus também teve oportunidade de fazer o gol. E defensivamente o Botafogo teve muito bem plantado, bem posicionado. Teve uma única falha, que foi uma jogada que teve um contra um do Jair com o argentino, o atacante argentino do Palmeiras, o Flaco Lopes, e ele deu o bote errado, ele teve uma tomada de decisão equivocada, tentou antecipar pela direita e aí a bola já tinha passado. O Flaco Lopes acabou ficando cara a cara com o John e aí o John fez uma defesa. E as mexidas, Gonçalo? Você acha que o time do Botafogo sentiu nas mexidas? Saiu Savarino, entrou o Matheus Martins, saiu o Patrick de Paula, entrou o Newton, saiu o Santiago Rodrigues, saiu o Arthur, entrou o Santiago Rodrigues. Sim, ele começou a botar aos poucos, né? O Santiago Rodrigues, que é um jogador recém-chegado, tem potencial, tem qualidade, senão não teria ele tirou um lateral. Custou. Hoje em dia a gente vê entrou o Cuiabano e saiu o Alex Telles. A gente vê que Alex Telles, né? Na minha época era muito difícil um treinador durante o jogo mexer nos zagueiros e nos laterais, né? Normalmente as substituições eram para melhorar a equipe ofensivamente e a preferência era sempre para tentar substituir jogadores de meio campo e de ataque. Hoje em dia já virou uma prática comum entre os treinadores de futebol de estar procurando utilizar os seus laterais, tendo num plantel jogadores com a mesma qualidade, com a mesma capacidade, justamente para fazer a ofensividade pelas laterais, imprimir um ritmo mais forte pelas laterais, porque o lateral ele vai e volta,
e tem que ter um condicionamento físico muito bom para poder suportar, né, durante todos os 90 minutos essa mesma eficiência, né, aplicando velocidade tanto no ataque quanto na marcação. E aí sai o Telex, entra o Cuiabano, que é um jogador de muita velocidade, um jogador também com muito poder ofensivo, de boa recuperação. Ele tentou isso para que o Botafogo pudesse continuar mantendo, né, a pressão na marcação, tendo velocidade pelas laterais quando tinha a posse de bola. E eu acho que é uma mexida que nós vamos ver ao longo do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, mais vezes. É algo que está muito comum hoje no futebol, né? Não só o Botafogo faz isso, mas o Flamengo também, o Palmeiras também, vários outros clubes têm feito esse tipo de mudança, trocando os laterais no segundo tempo, botando jogadores frescos para manter o padrão de jogo e a mesma ofensividade. Botafogo aí é o... Você coloca hoje, do jeito que está jogando hoje, se manter. O que você... Eu acho que o Botafogo entrou no campeonato como um dos favoritos, assim como o Palmeiras, Flamengo, Internacional e o Atlético Mineiro. Eu diria que são as 5 equipes. O Cruzeiro tem um elenco forte, mas jogadores recém-chegados a gente não coloca no mesmo patamar do entrosamento que já tem essas equipes que eu citei. Então... eu coloco o Botafogo também aí como um... defendendo o título, né? Sim, o Botafogo é o atual campeão brasileiro, vai estar defendendo o título. O Palmeiras muito forte, junto com o Atlético Mineiro, o Internacional. E aí depois acho que tem aí o São Paulo, o Cruzeiro pode ser que consiga mostrar, pela qualidade dos seus jogadores que foram contratados, que pode ser uma equipe que possa estar brigando aí também. E aí, só que o calendário do futebol brasileiro, além da nossa competição mais importante, que é o Brasileirão, a competição longa, a gente tem os jogos da Sul-Americana, da Libertadores, no meio do ano vai ter o Mundial de Clubes, né, para o Botafogo, para o Palmeiras, para o Flamengo. Tem que ter elenco, hein? Se não tiver elenco, exatamente. Não vai. E o clube que der sorte, digamos, por que o fator sorte pode ajudar uma equipe durante uma conquista, né, durante uma competição? Porque, por exemplo, o Flamengo ano passado perdeu o Pedro, né? Então um jogador importantíssimo. Isso conta muito. O clube que conseguir manter a maior parte dos seus jogadores em condições de jogar mais jogos, com certeza vai ter mais condições de brigar pelos títulos. Aquele que conseguir manter o treinador, eu acho que tem grande chance de ir longe na competição. Eu acho. Porque a maior dificuldade no Brasileirão, que é de pontos corridos, é você trocar o treinador no meio do campeonato. Eu acho que isso aí, às vezes, é muito complicado. E, às vezes, a gente, né, vamos entrar agora no assunto do Vasco, mas eu acho que o Botafogo fez muito bem de pegar essa peça, que é o que estava faltando, e você viu que é o que dá certo. É o treinador que vem com uma bagagem, que sabe o que está fazendo e faz o time jogar. Assim, eu acho que a vantagem do Botafogo, o mérito do Botafogo foi ter mantido os jogadores que compõem o setor defensivo, a organização defensiva, que fazem a equipe jogar na transição ofensiva quando tem a posse de bola. O Marlon, o Gregory e agora o Patrick de Paula, que já está no clube já há mais tempo, que era um jogador que se esperava muito, mas teve uma lesão no passado, são jogadores que têm qualidade e junto com a linha defensiva consegue ter essa organização quando a equipe não tem a posse de bola e quando recupera a posse de bola consegue fazer a transição ofensiva com eficiência. Esse acho que é o ponto forte do Botafogo. A gente tem que esperar dar mais tempo para os jogadores que chegaram esse ano, o Arthur, o argentino que ontem não mostrou muita coisa, né? O Santiago Rodrigues, não, uruguaio, aliás, tem não tempo, é argentino. ele vai ter tempo ainda. Tem tempo ainda, exato. E outros jogadores jovens, como o Natan, como o Elias, que também estão recém-chegados, o Jefinho, o Matheus Martins, como eu falei, vai continuar sendo aquele jogador que entra sempre no segundo tempo, mas que também consegue manter a ofensividade da equipe. Então, assim, é esperar que o Botafogo possa seguir crescendo. Ainda está muito cedo para a gente avaliar o trabalho do Renato Paiva
mas pelo que a equipe mostrou ontem, eu acho que deixou os torcedores botafoguenses esperançosos. O Gonçalo tá feliz, rapaz. Ô, Gonçalo, então, já que você tá feliz, eu também tô. Vamos falar do único que ganhou do Rio de Janeiro? É. O único que ganhou do Rio de Janeiro, da equipe do Rio de Janeiro, foi o Vasco. 2-1 em cima do Santos. Que, por sinal, eu gostei de ver a equipe como jogou. O Santos começou até bem o jogo, né? Fazendo logo de começo 1-0. E depois o Santos deu uma recuada, né? O primeiro tempo não foi, o time do Vasco conseguiu se encontrar dentro de campo. Eu achei um pouquinho, não sei se né, o Gonçalo, se você notou, mas muito em cima do que o Caliri até dá umas entrevistas, até no estadual que tal, psicologicamente os jogadores, que na hora que toma o gol, o Caliri até na coletiva ele fala, eu fiquei um pouco com medo, porque o time, a hora que toma o gol, até antes de tomar o gol já está, mas a hora que toma o gol, eu achei que a equipe psicologicamente deu uma caída, mas logo voltou a se encontrar dentro do campo. Queria destacar o Coutinho no primeiro tempo, se a gente for falar, né, onde que mais jogou. Cara, como o Coutinho fisicamente, assim, eu até tava com medo, falei, caramba, esse cara, ele tinha machucado, treinou uma semana com o time e voltou a jogar. E ele dava saía rápido com a bola, só que o primeiro tempo eu achei que faltou muito o Ederson, que é um jogador de velocidade, e o Vasco não tem isso. O Vasco não tem um jogador de velocidade para estar fazendo esse jogo com o Coutinho, e o jogo do Vasco muda no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, se eu for falar da parte defensiva, e eu tenho que falar, porque é uma área que eu sempre critiquei, e o Lemos caiu muito bem ali, parece que encaixou num jogo, eu acho que tinha que ser com peso, assim, para ver realmente se dava a liga esses dois jogadores, o João Vitor e o Lemos. Eu achei que encaixou legal. Lógico, a diferença de idade, quando a gente fala, um é 26, outro é 29, né, quase 30 anos aí, mas tem uma diferença, é mais rodado, mais experiente, jogou tranquilo. Tem uma idade que a gente pode já considerar um jogador maduro. Um zagueiro com 26 anos já pode ser considerado um jogador maduro. Por isso que eu fiquei surpreso e gostei muito da atuação do Jair pelo Botafogo, porque tem 20. Então você pega um jogador de 20 anos, né, estreando num Campeonato Brasileiro, primeira rodada, jogando na casa do adversário, e o adversário sendo um Palmeiras, e ele esteve muito seguro, principalmente no primeiro tempo, e só teve uma única jogada errada. O João Vitor, ele já é um jogador rodado. É que não tinha o cara do lado, entendeu? O João Vitor não é aquele cara mesmo, porque ele não é muito de falar. A vitória do Vasco, jogando em São Januário, 2-1, acho que o Vasco fez o que se esperava, né? Tentando impor seu ritmo de jogo, jogando com o apoio da sua torcida, né? No Caldeirão. O Vasco sempre cresce muito jogando em São Januário. Agora, teve alguns momentos que o Vasco foi superior e outros momentos o Santos foi superior, né? Principalmente com posse de bola, na construção ofensiva. Em alguns momentos o Santos colocou a linha defensiva do Vasco em problemas, né? Mas você está falando, o Lemos, pelo que não se conhecia muito da capacidade dele, né, de poder talvez se firmar nessa equipe do Vasco, pelo jogo de ontem, te deixou animado, né? Eu fiquei animado. Lógico que é que nem você falou, tem algumas inversões de bola que o Santos fazia com o Guilherme, né, virando pro outro lado. Isso aí pegava a defesa do Vasco, e principalmente o Piton, que sobe muito. O Piton, ele, desde quando chegou no Vasco, o Piton não é o forte dele. Ele recompõe, ele é rápido para recompor, mas ele não é tão agressivo como ele é no ataque, como ele é para marcar. Então, é onde que o Vasco estava deixando ali uma lacuna ali pro Santos sair em contra-ataque. O Paulo Henrique fez uma partida ontem muito boa, mas muito boa mesmo. Com confiança,
na marcação, no ataque, bem agressivo. Gostei demais. E o ponto forte do Vasco é que o Vasco joga pro Verratti. É isso que, né? Que até falei, será que a equipe do Santos, que nem o Gil, não sabe que essa é a jogada? O Vasco, a jogada deles é o quê? É o Paulo Henrique, né? O PH, que todo mundo fala. E o Lucas Piton, por outro lado, até que, né, a jogada sai ali, eu acho que 2, 3 chances, o Lucas Piton até cruza para trás e o Hugo Moura quase faz um gol na marca do pênalti. Logo em seguida, ele cruza a bola na área e sai o primeiro gol do Vasco ali com o Moreira, que parece que o Moreira tá lá, né, há muito tempo. Né? Se adaptou muito rápido, né? Nuno, né? Nuno, que nego se adaptou muito rápido ao Vasco, é um jogador que veio do futebol europeu, né, português. E sim, de fato... Eu acho que a língua ajuda também um pouco, né? O cara tem, assim... Além de ter qualidade, o cara chega no futebol brasileiro e tem uma motivação extra, né? Principalmente vestindo a camisa do Vasco, que tem uma ligação com o futebol português desde sempre, desde do início da sua existência. Então o cara entende rapidamente o que é o Vasco da Gama e incorpora esse espírito que a torcida gosta. E, sem dúvida, que ele já está sendo um dos jogadores que a gente pode se dizer confiável para o torcedor vascaíno para o longo para toda a temporada, né? E o Verratti sendo esse jogador decisivo. Ontem foi o principal jogador da equipe do Vasco, foi determinante na vitória, além de ter feito um gol, deu uma assistência. Se coloca muito bem, né? Se coloca muito bem na área. A equipe do Vasco joga em função dele, mas ele sabe se movimentar, ele prende a atenção dos zagueiros, ele abre espaço para os meias que chegam de trás, né? E o Coutinho é um jogador que, pela capacidade que ele tem, pela experiência que ele tem também, vai saber aproveitar muito esses espaços que o Verratti cria, né, na sua movimentação habitual, e que mesmo o adversário sabendo como ele joga, a capacidade do jogador, né? Não adianta, você pode estudar a qualidade do jogador, os movimentos que o jogador faz, mas ele dentro de campo acaba, pela capacidade dele, conseguindo criar situações como o Verratti criou ontem. Não podemos ser injusto aqui, que eu tenho que falar do Payet que entrou no lugar do Coutinho. As mexidas foram boas. Foram boas, eu acho que falei... Não só o Payet, mas o Tietê, né, entrou também. O Tietê, eu vou falar do que ele jogou realmente no Botafogo e o que ele tá ainda... também que vem as lesões também. Ele vem sofrendo... quando tá para voltar... E ele também entrou no lugar do Paulinho. O Paulinho também numa saída de bola, que é onde que causou até o primeiro gol do Santos. No primeiro tempo, uma saída de bola mal também. O Tietê e o Paulinho, se colocar o Tietê para jogar no lugar do Paulinho também, eu acho que vai ser... não mudou elas por elas, né? Porque o Paulinho saiu depois no segundo tempo cansado, mas o Paulinho, do que ele estava jogando e agora, cara, o Paulinho tá devendo um pouquinho. Mas que nem eu tava falando, não posso... ser injusto aqui, né? O Payet, ele entrou no jogo ontem e parecia que foi aquele Payet que na chegada dele, querendo jogar, querendo a bola. Lógico que eu acho que muda muito, né? Você jogar um campeonato estadual e você vai jogar um campeonato brasileiro. A motivação é outra. É outra coisa, claro. Também é tudo mais... posicionado, a qualidade dos adversários, então eu acho que tem tudo. Os estádios também. A atmosfera que estava São Januário ontem é brincadeira. Então, e até no segundo gol do Vasco, foi uma batida de cruzamento, não é uma falta ali perto da intermediária, que o Payet cobra e o Verratti faz o segundo gol do Vasco, dando a vitória, né? Então... mesmo com a saída do Coutinho, que eu falei, cara, o Coutinho tem que... E aí o Carille até brinca, né? Brincou não, né? Ele ficou bravo ontem, porque... Ficou bravo? Ele ficou bravo na coletiva, porque a torcida vaiou no primeiro tempo. E não era assim de se esperar. Eu acho que eu tenho também que colocar. Não tô falando que o torcedor tá certo, também não tô falando que o Carille tá certo. Cara, jogar no Vasco é assim, meu amigo. É a pressão normal, não adianta. A torcida faz o papel dela
todo jogo. Você pode esperar aí 30, enfim, vai lotar São Januário. Agora, ela é impaciente. A torcida do Vasco é impaciente. E o time e a torcida fez jus à vaia. Porque o Vasco não jogou no primeiro tempo. O Vasco não jogou. O Vasco viu o Santos jogar, como fez o primeiro gol. E depois, na virada do segundo tempo, aí o outro português lá fez o quê? Trouxe o time para trás do Santos e aí o Vasco aproveitou. Porque a torcida já começou a ficar, vamos botar para frente. Como ele colocou o Adson, o Tietê, aí ele colocou o Jair, ele colocou um pouquinho e o time foi para frente, como fez o segundo gol e saiu com a vitória. Eu queria falar agora de um presidente que ele me fala, o Santos tinha que ganhar o quê, meu amigo? O Vasco pode estar com o time que for. Não dá para contar que você vai lá e vai ganhar do Vasco fácil em São Januário. Ah, não. Aí entra um pouquinho do que a gente estava falando, né, Gonçalo? Tem jogo e tem estádio que você sabe. Na época a gente jogava, a gente podia... Eu tô falando aqui de a gente jogar com Fortaleza. Tava no Vasco, vamos jogar com Fortaleza. É difícil lá. Então, se você vir com um ponto de lá, agora, você sobe com um time da segunda divisão, tá montando o time, o seu principal jogador, que tava jogando bem e que motiva o time por si só ele vai motivar, porque os caras, a gente tem que correr para os caras. E aí você vem falar que a gente tem que, não, é um absurdo a gente sair daqui com uma derrota. Meu amigo, você não sabe o que é Vasco, rapaz. Mesmo sendo presidente do Santos, você não sabe o que é jogar lá, você não sabe a atmosfera. Deixa ele uma semaninha lá. Você pode jogar 5 jogos do Vasco. Você vai perder 3. Eu acho que foi uma declaração infeliz do presidente do Santos, porque o Vasco em São Januário tem que ser respeitado pela tradição do clube, independente dos jogadores que possam estar vestindo a camisa do Vasco, tem que ter respeito. Não, e mais, hein? Só te cortando, Gonçalo, o Carille estava na entrevista coletiva e o que ele fez com o Carille o ano passado lá no Santos, faltando um jogo, ele manda o Carille embora. E aí ele vai lá para dar um abraço no Carille, dá para ver que se o Carille pega e fala assim, cara, ele vai ficar aí, eu acho que ia dar uma polêmica muito grande. Mas eu vou falar uma coisa para você, se sou eu, você ia ficar ali esperando muito tempo. Porque o cara sobe o time da segunda divisão para a primeira divisão, você não renova e faltando, já sabendo que não ia renovar, mas, cara, não é um treinador, e mesmo se fosse um treinador que começou agora, você na última partida da Série B, você pegar e falar, tchau, sai. É muita sacanagem, muita sacanagem, entendeu? E aí vai lá e dá um abracinho no cara. Pode ver que o cara ele nem fala nada, tipo, um abraço que vai embora, vai, que é melhor. Com certeza. Fica um clima um pouco pesado, né? O que você acha dessas duas, uma declaração que ele fez e esse abraço que ele... é muito fingimento. Fora de contexto, entendeu? Não poderia ser evitado. A gente está chegando no final já do nosso programa de hoje. A gente não podia deixar também de falar da vitória do Grêmio. O Grêmio venceu 2-1 o Atlético Mineiro. E você tinha apostado numa vitória do Grêmio, eu tinha apostado, meu palpite era uma vitória do Atlético Mineiro. Mas rapidamente eu assisti o jogo, o Grêmio fez 2-0 no primeiro tempo, conseguiu criar algumas situações que colocou a equipe, em alguns momentos, jogando superior à equipe do Atlético Mineiro, mas no segundo tempo só deu o Atlético Mineiro. O Atlético fez um gol, poderia ter empatado o jogo, poderia ter até virado o jogo, se não fosse a atuação do goleiro do Grêmio. Então, o Grêmio venceu bem, um jogo importante, né, diante de um adversário difícil. E fechando a rodada, hoje nós vamos ter Bragantino e Ceará, o último jogo dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, para fechar a rodada. E também tivemos Bahia e Corinthians do Júlio, que empataram em 1-1, o Bahia fez 1-0 e sofreu um empate.
no final do segundo tempo. O sinal né, foi um grande resultado pro Corinthians lá também, porque jogar foi lá expulso, contra o Bahia, né? Foi expulso o Everton Ribeiro. Exatamente. Aí, difícil de manter. E quem são os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, Gonçalo? O Vasco está entre o campeonato, está entre os 4, Fortaleza, Juventude, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, enfim, mas não dá para olhar para a tabela nesse momento do campeonato depois de uma primeira rodada, né? Não dá para... Final do campeonato, vamos ver qual é a equipe que vai estar na frente, hein? Mas o importante é que... Ele tá colocando muito palpite no Botafogo. O Vasco vai surpreender. Vamos ver. Falando, Gonçalo. Vamos ver, amigo. Tô falando. O importante é que o Campeonato Brasileiro está aí, né? Depois dessa primeira rodada. Alguns torcedores animados, né? Outros ainda apreensivos com a atuação do time, o que se esperar da equipe para o restante da temporada. Lembrando que essa semana, além de ter começado o Campeonato Brasileiro, nós vamos ter jogos da Libertadores, da fase de grupos, da Sul-Americana, fase de grupos. Então as equipes, aí sim, vão ter que começar a mostrar o elenco que tem, né, porque começa a sofrer com as viagens e... Agora começa a maratona de jogos. Viagens, jogos pela Libertadores, pela Sul-Americana, pelo Campeonato Brasileiro. E aí nós vamos ver quem tem mais elenco. Agora é que começa a pesar de fato, né, o potencial, a qualidade de jogadores e dos elencos dos principais clubes do futebol brasileiro. Aguardar e desfrutar dessa maratona de jogos que vem pela frente. E no final de semana, no sábado, o Vasco pega o Corinthians em São Paulo e o Botafogo joga com o Juventude no Rio de Janeiro. Próxima rodada, acho que é uma rodada para o Botafogo dar alegria ao seu torcedor, com vitória jogando em casa, não pode se esperar outro resultado a não ser vitória. A equipe do Juventude tem que se respeitar, né? Uma equipe que sempre incomodou o Botafogo jogando no Newton Santos, mas agora a situação é diferente, porque o Botafogo vai enfrentar o atual campeão brasileiro e da Libertadores, amigo. E antes o Botafogo não ganhava nada há muito tempo, o Juventude também não, então não tinha esse respeito que hoje o Juventude tem que ter um respeito muito maior. Ou qualquer outra equipe que for jogar no Newton Santos contra o Botafogo tem que respeitar e respeitar muito, amigo. Nossa, bom demais. Muito bom, chegando ao final e semana que vem vamos estar aqui novamente na segunda-feira, né, para analisar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e dar ali também uma passada rápida nos jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Então, galera, até a próxima. Se inscreva no canal. 12h30 estaremos aqui novamente no Clássico, falando tudo sobre Vasco e sobre Botafogo e também, como o Gonçalves falou, do Campeonato Brasileiro e até do meio de semana, o que aconteceu nos jogos da Libertadores, Sul-Americana, enfim, né? Então, até a próxima, galera!